Fala pessoal, tudo bem? Bom, LafaCast, fala a verdade, você já tava com saudades, né? E olha, dá uma olhada na trindade Que time, veio hein? fazer com a gente. Hoje vocês estão chiques, hein, galera? Senhoras e senhores, professores de geografia, Betão, Gui e Altieres, uma salva de palmas aí! Aê, muito Eu falo bem. o seguinte, gente, ó, aqui a gente só ouve as nossas palmas, mas lá em casa a galera tá assim, ó, uou! É. Bom, gente, o que é a COP30? Evento do ano, hein, Betão? Boa tarde, Piero. Eu vou fazer um resgate das COPs, né? COPs, a Conferência das Partes, é uma consequência da Rio 92, Eco 92, a maior conferência ambiental da história que foi realizada no Brasil. Uma das consequências, então, foi criar as COPs, Conferência das Partes, que são reuniões anuais. E a primeira COP aconteceu em 95, em Berlim, né? Uma discussão relacionada aos temas da Rio 92, biodiversidade e mudanças climáticas. Mas em 97, você teve a COP de Kyoto, no Japão. E essa COP criou o primeiro protocolo com o objetivo de frear o aquecimento global. Na visão da ONU, a causa do aquecimento ela é associada ao homem, ela é antrópica, né? A emissão de gases poluentes provoca o inchaço do efeito estufa. Então, o que foi discutido no protocolo de Kyoto? Os países que se industrializaram antes tinham uma responsabilidade maior, aqueles que se industrializaram nos séculos 18 e 19. Então, esses países tinham que diminuir a emissão em 5,2%, tendo como ano base 1990. E isso foi chamado de Anexo 1. No protocolo de 97, você tinha a presença dos Estados Unidos, governado pelo Bill Clinton, né? Mas após uma discussão e a elaboração de um protocolo, você tem a fase da ratificação. O que é a ratificação? O país precisa ter uma lei nacional, interna, para ratificar um acordo internacional. E no processo de ratificação, os Estados Unidos passaram a ter uma resistência porque mudou a presidência. Saiu o Bill Clinton, veio o republicano George Bush, no estado petrolífero, que é o Texas. E os Estados Unidos, eles não concordavam com o ano base. Eles até aceitavam a redução, mas não tendo como ano base em 1990. Em 2004, quando a Rússia ratifica o protocolo de Kyoto, você chegou ao número suficiente de países em conjunto que representava a emissão de poluentes. Então, em 2005, ele entra em vigor. Entra em vigor com duas ausências. Estados Unidos, né, que em 2005 perde a condição de maior poluidor para a China. Então, os Estados Unidos, o segundo maior poluidor do mundo, e a Austrália, que pode ser um país pequeno, digo, em termos demográficos, mas que usa e exporta intensamente carvão mineral. Essas ausências geraram uma deficiência no protocolo de Kyoto, que entra em vigor em 2005. Em 2012, o protocolo de Kyoto está mais fraco porque você teve, além da situação dos Estados Unidos, em 2012 ele vai ser renovado na COP de Doha, né? Mas no ano da renovação, você tem outros países se retirando do acordo. A Rússia se retira, o Canadá se retira e o Japão se retira, em virtude da tragédia de Fukushima. Então, o Japão paralisa suas usinas nucleares, né? E, mediante a paralisação das usinas, para melhorar a segurança, o Japão passa a importar mais petróleo. Então, esses países, que são países bastante industrializados, se retiram e enfraquece o protocolo. O protocolo vai ser renovado até 2019, mas com grandes ausências. E nesse momento, né, que você tem um protocolo prorrogado, mas com grandes ausências de países industrializados, você tem a COP 2015, que escreve o Acordo de Paris, a segunda tentativa da ONU, no sentido de conter o aquecimento global. Quando você tem a discussão, os Estados Unidos, novamente, presididos pelo Barack Obama, participam, né? E aí você tem o Acordo de Paris, que tem um aspecto muito diferente. Ele não estabelece metas, a ONU não estabelece. As metas são estabelecidas pelos países, pelos governos, né? Inclusive, o Brasil tem uma meta que dificilmente será cumprida, mas foi uma meta que o Brasil mantém como a principal, que até 2030 o Brasil iria erradicar o desmatamento ilegal no país. Essa é a nossa meta mais importante. Essa é a meta mais importante para o país. Justamente, mantidas por diferentes governos. Sim. Você não teve mudança, né? Se 2015, você não teve mudança do governo Dilma para o governo Temer, Bolsonaro e o Lula. Eu estou falando na meta principal. As metas são mantidas. Do país, né? Isso não teve alteração. O Acordo de Paris vai entrar em vigor num ano marcante, que é 2020, né? Por conta da pandemia. Sim. Você empurra Kyoto
mas com muitas faltas até 2019, e aí você tem a entrada do acordo em Paris 2020. Em 2020, a emissão de poluentes foi muito menor, mas por conta, né, Da desaceleração. da pandemia, muitos países fecharam suas economias, então diminuiu. Mas ele entra em vigor. Mas, quando ele entra em vigor, ele tem ausência dos Estados Unidos, porque o Trump, que tem uma postura negacionista, né, ele nega o problema da crise climática, então ele retira os Estados Unidos. Mas, terminado o governo Trump, você tem a boa notícia, o Biden recoloca os Estados Unidos no acordo. Agora, o Partido Democrata perdeu a eleição para o Trump, na figura da Kamala Harris. O Trump retorna à Casa Branca e retira novamente os Estados Unidos, né? O Brasil foi escolhido justamente por ser um número cheio. As COPs, uma consequência da Rio 92, que aconteceu no Brasil. Então, o Brasil foi escolhido. E aí o governo brasileiro escolheu um estado dentro da Amazônia Legal, que é o estado do Pará. Primeiro problema, você não tem a presença dos Estados Unidos no acordo, o segundo maior poluidor do mundo. As duas COPs anteriores, que aconteceram no Azerbaijão, país eurasiático, e no Catar, do Oriente Médio, são petroestados. Então, esses países têm na força da produção e exportação do petróleo o principal motor das suas economias. E a indústria petrolífera esteve muito presente, tanto na COP do Azerbaijão, como na COP de Doha. Hoje, você tem um aumento da produção de petróleo, né? Então, a questão da transição energética do mundo fica muito complicada, porque a produção de petróleo, o consumo tem aumentado nos últimos anos. Aí você projeta 2030, uma COP no Brasil. Se você considerar o Brasil na nossa geração de energia, é lógico, o Brasil, entre as economias do G20, é um exemplo, né? Fontes de energia. O Brasil se apoia nas renováveis. Então, você faz um ranking. Primeiro, você tem a água, hidrelétricas, aí você tem quase um empate. Mas, em segundo, vento, eólico, e em terceiro, energia solar, que é a energia que mais cresce no planeta desde 2020, quando o Acordo de Paris entrou em vigor. Certo. Mas, ao mesmo tempo que o Brasil tem essa geração de energia, o Brasil tem muitos problemas ambientais. A nossa transição energética passa pela questão do desmatamento, passa pela questão da frota automobilística. Mas o Brasil, você tem, dentro do governo brasileiro, toda uma vontade muito grande e uma pressão para que seja feita a exploração do petróleo na margem equatorial. Sim. Né? A margem equatorial. Então, o nosso segundo pré-sal, é lógico que a estimativa de uma reserva é extremamente tentadora, mas você vai, ou o país quer fazer uma exploração na margem equatorial, né, aonde você tem a foz do Rio Amazonas. E é uma situação que cria uma contradição no governo. O governo brasileiro defende fontes renováveis, fontes verdes, vai sediar a COP dentro da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, o Brasil vem aumentando sua produção petrolífera. Evidentemente, pelo pré-sal, o pré-sal anunciado na primeira década, né, o Brasil hoje está entre os 10 maiores produtores de petróleo. Hoje, o Brasil produz muito mais petróleo que o Irã, né, que está em guerra com Israel, e essa guerra, evidentemente, vai influenciar o preço do petróleo, como já está aumentando, né? De quinta para hoje, você teve um aumento da ordem de 12% do valor do petróleo. Mas hoje o Brasil produz mais petróleo que o Irã, muito mais petróleo que a Venezuela. Isso se deve à camada pós e pré-sal, principalmente pré-sal. Por isso que o governo tem um interesse na margem equatorial. Mas, se o governo tem toda uma política que deve explorar a margem equatorial, que você não vai ter problema ambiental, cria uma contradição. É uma contradição aí do processo mesmo, né? Eu Extremamente. falo uma coisa, mas eu estou tentado a outra. Justamente. É um discurso que não condiz com a prática. Justamente porque a COP é na Amazônia Legal, né? A nossa Amazônia brasileira. Sim. E aí você tem, na margem, onde você tem a foz do Rio Amazonas, pode ser que a foz tenha uma distância muito grande da área onde vai ser feita, né, a prospecção e a extração do petróleo. Mas você tem um risco de um acidente. E como fica essa situação, essa contradição? Então, eu espero a COP30 com muitas dúvidas, né? E essas dúvidas são geradas pela própria contradição do governo brasileiro, entre o que ele fala, entre o discurso, mas como é a prática que ele tem, por exemplo, a Petrobras. Evidentemente, quando você traz, né, a Magda Chambriard para ser a presidente da Petrobras, evidentemente, ela é uma funcionária de carreira. E toda essa mudança que foi feita pelo governo Lula na presidência já dava um claro indício
que a Petrobras vai explorar a região da margem equatorial. Vai, ela é de carreira, Porque, ela está aqui para de uma isso. forma clara, foi isso que a presidente da Petrobras deixou bem claro. Certo. Essa é uma proposta, é um projeto da Petrobras para aumentar a produção petrolífera brasileira, que já tem um crescimento muito grande nos últimos anos, mas com as possibilidades geradas para a margem equatorial, essa produção pode ser exponenciada. Piero, o que chama a nossa atenção é o dilema que o Brasil vive. É um negócio que eu mesmo, assim, por isso que é bacana falar com vocês, são os especialistas no negócio. Né? Esse dilema, então, assim, ele é... E o dilema pressupõe que nós temos uma esfera econômica e uma esfera ambiental. E a esfera ambiental está sempre em segundo plano. Então, esse é o paradoxo, né? Nós vamos ter o maior evento climático, o maior evento debatendo mudanças climáticas do ano, isso acontece no Brasil, e o Brasil claramente coloca o meio ambiente sempre num segundo plano, em detrimento de questões econômicas. Né? Acho que aí não é nem só o Brasil, né? Eu acho que todo lugar que você olha... É porque existe um problema muito sério quanto à questão relacionada ao desenvolvimento econômico, porque ainda hoje, apesar de todas as bases de desenvolvimento sustentável, apesar de toda a nossa tentativa de uma energia limpa, o bruto do desenvolvimento econômico capitalista ainda é destruição ambiental. Isso significa que os países mais desenvolvidos do mundo são os países que mais destruíram na história, entende? Então, o dilema é simples. Os países hoje que têm mais área verde preservada são os países que menos desenvolveram, entende? Então perceba o problema. Por exemplo, China e Estados Unidos são os dois países da história que mais destruíram e que mais emitiram CO2. São também as duas maiores potências do mundo. E aí o Brasil fica num problema que a gente vai desenvolver ou não vai? E apesar da questão relacionada ao desenvolvimento sustentável, uma tentativa, acho que vocês concordam comigo que ainda é muito difícil, né? O grosso do desenvolvimento econômico vai passar pela destruição. É quase que utópico, né? Então ele o vem porque Brasil... ele vai focar o lucro, ele vai focar o... Não tem como. O Brasil carrega uma imagem de um país com energia muito limpa, carrega uma imagem da floresta amazônica, né? Eu acho que essa é a grande sacada da Com COP, acho que todo mundo biodiversidade, sabe disso. Mas o Brasil, ao mesmo tempo, quer desenvolver e quer ir atrás, e isso vai passar por esse lance. Pô, Piero, vamos lá. A gente vai fazer uma COP numa região da floresta amazônica preservada, que é uma das bases mais importantes do planeta, que o mundo inteiro se preocupa. Certo. Ao mesmo tempo, nós achamos várias gigantescas reservas de petróleo perto dali. Quem a gente vai? E aí, eu vou faz? entrar para pegar esse petróleo, para pegar esse eu dinheiro... não vou. A gente abre mão disso? Vou abrir mão Vou de tudo preservar. isso por Pô, causa mas de- e aí, né? E o jogo do mundo, do desenvolvimento? Então, eu acho que essa COP rola exatamente nesse clima. Esse vai ser o grande mote. O Brasil está recebendo a maior conferência ambiental anual, sempre no final do ano. A gente está na COP 30, né, de 2025, então a gente vai receber um evento gigantesco pela primeira vez no Brasil. Um negócio que o Betão falou é muito interessante, que é muito difícil ter um grande evento internacional desse num país pobre com área preservada. Você tem lugares em países riquíssimos e desenvolvidos. Pô, aí é diferente, né? Então, o fato da gente ter uma reunião num país de terceiro mundo, num país que tem uma floresta dessa preservada, teoricamente, tem um significado muito grande, entendeu? Então, apesar da gente ver isso com muita dúvidas, pode ser que... É representativo. É um sinal, né? É um sinal, uma pode ser que bandeira saia foi. alguma coisa ali, entendeu? É uma grande discussão, mas é isso, a gente vai receber hoje no que é a mais importante reunião, a mais importante conferência ambiental do mundo, e depois de vários lugares aí de primeiríssimo mundo, a gente tem um negócio aqui no Brasil, na Amazônia Legal. E muito, muito emblemático, né? Porque é a COP 30 com o 2030, que é o nosso desafio. Aham. E pensar então, Betão, quando você disse, tudo começou no Rio 92. Tudo Eu sou a começou- geração molequinho do Rio 92, né? Exatamente. Rio 92 eu tinha 12 anos. Então eu ouvi muito a Rio 92, a gente viveu muito essa parte. Então tudo começou ali. Porque, Piero, na década de 90, a questão ambiental ela se tornava uma pauta dos governos. Mas toda a discussão do meio ambiente é uma discussão recente. Tá? Porque até os anos 70, você não teve nenhuma conferência. Ninguém falava Tá? disso. Você não tinha questão ambiental e você tinha algumas fotos, o que representava o desenvolvimento. Árvores derrubadas, a construção de uma estrada. Sinal de progresso. Que, aliás, Isso isso era um sinal de progresso. Isso era o sinal de progresso. Certo. Né? No começo dos anos 70, você tem uma ONG
né, que ela nasce para alertar o mundo dos perigos do desenvolvimento nuclear e consegue que o governo dos Estados Unidos cancele um teste na proximidade do Alasca. Nasce o Greenpeace. E quando você teve o nascimento do Greenpeace, nasce um terceiro setor, né? Então, você tem o primeiro, que é o setor público, você tem o segundo, que é o setor privado, o setor das ONGs. Isso no começo, 1971. Em 72, como esse assunto já passava a ser discutido, a ONU propõe uma conferência, a Conferência de Estocolmo. Mas nessa conferência você vai ter uma situação similar à que você terá na COP30, entre a postura do governo, né, e o momento econômico. Em 72, o MIT, que é o tecnopolo mais premiado do mundo, apresenta uma teoria do desenvolvimento zero, né, que é baseado no princípio da preservação. E muito essa teoria preservacionista era uma ideia dos países ricos, que vão formar, a partir de 75, o G7, paralisar o crescimento do mundo. Se o mundo paralisasse o crescimento, o impacto ambiental seria muito menor. Essa é uma ideia, você não estava constituído, mas vai ser o primeiro fórum no mundo, que é o G7. Então, segurar o crescimento. Em 72, economias como a brasileira, é lógico que as economias não concordavam com essa teoria, porque o Brasil tinha um crescimento muito grande, nós vivíamos ainda no finalzinho do chamado milagre econômico. Certo. Então, os países do chamado terceiro mundo, mas com crescimento industrial intenso, não aceitavam a teoria do desenvolvimento zero. Vamos congelar o crescimento do mundo. Só que toda essa discussão, ela muda, porque em 73 o capitalismo toma uma cacetada, que é o primeiro choque do petróleo. E na hora que o capitalismo toma essa cacetada, o primeiro choque do petróleo, a dependência gigantesca do Oriente Médio, que é uma região instável, sempre vai ser uma região instável, o conflito faz parte do Oriente Médio. Na hora que o mundo percebeu que ele era muito refém do Oriente Médio, né, e você teve a guerra em Yom Kippur, e a OPEP interveio no mercado para aplicar o primeiro choque do petróleo. O que isso gerou em alguns países, inclusive o Brasil? O Brasil extraía petróleo na região Nordeste, nas nossas jazidas muito pequenas. E nós importávamos praticamente 80% do petróleo do Oriente Médio. Depois do primeiro choque, o que a Petrobras se lança? Nas nossas bacias sedimentares, os 64%, o combustível fóssil não é uma riqueza nossa. Nossos escudos cristalinos são bilionários, mas nas nossas bacias não. Mas e no oceano? Porque a estrutura que você tem no continente, você vai encontrar no oceano. Só que é difícil. Tudo é mais caro no oceano. Mas a Petrobras se lança a fazer a prospecção offshore. Faz a prospecção, extrai alguns barris para analisar a qualidade do petróleo, e a partir dos anos 80, aí você tem o crescimento da extração na camada pós-sal, bacia de Campos. O Brasil vai se destacar, aí você tem a extração da Noruega, ali no Mar do Norte, de algumas empresas inglesas, inclusive a Shell, que é um conglomerado anglo-holandês. E isso muda completamente o mercado petrolífero. Então, a comparação. Na década de 70, quando a questão ambiental apresentou uma proposta de congelamento, o Brasil não aceitou para o nosso crescimento econômico. Está certo que veio o primeiro choque do petróleo, acabou o nosso milagre. Mas foi depois disso que você tem uma iniciativa do Brasil e de alguns países de uma prospecção que é cara, né, muito cara, na água. Né? Por exemplo, Piero, quanto custa para a Petrobras extrair um barril da camada pré-sal? Isso não vai sair por menos de 35 a 40 dólares, enquanto uma Arábia Saudita extrai o petróleo a um custo de 3 a 4 dólares. Né? É muito diferente. Evidentemente. Na margem equatorial, é lógico, é uma extração cara, mas essa é a vontade do governo, que ele, evidentemente, é representado pela Petrobras. A Petrobras é uma empresa que defende, evidentemente, essa exploração. Ela é uma funcionária de carreira, uma carreira brilhante dentro da empresa, mas ela foi colocada para isso. Sim. E, mesmo no ano que a COP30 é o grande assunto, a postura do governo não é a questão ambiental. Ele está focado para que o Brasil explore essa camada, isso aumente a nossa produção diária, né, que vem crescendo, tanto de petróleo como de gás.
Mas novamente, é uma situação contraditória. Uma sinuca bem de bico ali naquela situaçãozinha ali. Porque a sustentabilidade é muito falada, mas a prática, né? Olha, o Acordo de Paris entrou em vigor em 2020. Então, em 2020, nós vimos uma redução da emissão de gases. Mas por um não fator... foi por causa foi outro fator. Pelo fator da pandemia. E depois? O consumo de petróleo, ele não cai no mundo. Um consumo diário, um consumo anual. Né? E com essas novas formas de obtenção de petróleo, a produção é cada vez maior. Então, os Estados Unidos aperfeiçoaram o fracking, o Canadá transforma a areia betuminosa em petróleo. Então, você tem novas formas de obtenção. Então, a indústria petrolífera, ela tem uma tecnologia cada vez maior. Cada vez maior, cada vez mais... E produz cada vez mais. Então, a redução, né, a transição energética, menos combustíveis fósseis, na geração de energia, é algo que não está acontecendo na prática. Sim. Vai lá. No mundo capitalista que a gente vive, vai sempre buscar o resultado, certo? E aí a contradição, ou melhor, o desafio tá isso, né? Parar para pensar e falar assim, puta, até que ponto vale a pena essa extração toda e esse lucro todo em cima do seu planeta? Tem um gráfico que mostra a emissão de CO2 no mundo conforme as COPs vão acontecendo. E aí você vai tendo COP, e o consumo vai aumentando. Então, até que ponto, eu acho que é uma discussão meio triste, assim, mas até que ponto essas reuniões têm um efeito prático, né? Até que ponto, às vezes, soa mais um simbolismo, uma preocupação de tentar fazer as coisas funcionarem. Assim, alguém já fez o gráfico, tipo, como seria se não tivesse nenhuma COP? Então, e aí, mas é impressionante o tanto que a gente não consegue diminuir, entende? Então, o mundo faz conferência, faz acordo, e fecha acordo, e faz... Cara, aumenta o tempo inteiro, porque envolve o que você falou, acho que você falou perfeitamente, que é uma questão meio de ganância, meio de exploração, meio de desenvolvimento. Então, existe uma preocupação. Esse ano, de novo, a gente vai receber um evento gigantesco, que está tendo um preparo gigantesco, mas como a gente consegue, de fato, ter um efeito prático em cima disso e quais serão os resultados, de fato, em cima disso? Entende? Eu acho que esse é o problema, porque, de novo, esses níveis não estão abaixando. Então, desde a década de 70, e o Betão falou isso, a gente tem um mundo em déficit ambiental, a gente tem destruído o nosso planeta, e essa destruição não parou. Muito pelo contrário, ela intensificou. Você falou outra coisa muito legal que eu pensei agora, é que talvez, se nada disso tivesse acontecido, talvez o nível de destruição fosse maior, né? Mas falar que isso daí tem resolvido o nosso problema é muito, muito, muito longe de falar isso. A gente tem, ano após ano, COP após COP, os níveis de emissão, o nível de aquecimento global, o nível de destruição ambiental, esses níveis continuam subindo, esses níveis aumentam. Então... O Gui, eu penso que, assim, de maneira bem ampla, eu acho que a gente vai começar a equacionar esses problemas a partir dos efeitos dos eventos climáticos extremos, que impactam a agricultura, impactam as áreas urbanas, impactam o nosso modo de vida. Enfim, hoje a gente está pensando em cidades que sejam, vamos dizer assim, né, resilientes a esses impactos. Então, vai mudar a nossa forma de planejar cidades, vai mudar a maneira de produzir no campo. E eu acho que, a partir desses problemas, quando a gente começar a equacionar esses problemas, eu acho que a gente vai tentar resolvê-los. Enfim, tende a ter cada vez mais eventos climáticos extremos e cada vez com maior intensidade. E eu acho que, assim, a água vai subindo, está chegando perto do pescoço. No sentido de que só a emergência, a urgência vai fazer... Vamos parar para falar um pouco sobre a chuva, a hora que a chuva arrebenta para o sul. Vamos falar aqui. Até lá a gente não vai se preocupar muito. Até lá a gente vai ficar... Mas esses efeitos, Alt, eles já estão sendo sentidos, Sim. né? Como que está E sendo? aí o debate e aí funciona da maneira como o Piero colocou aqui. Assim que tem o problema, a gente coloca isso na mesa e começa a debater. Mas como esse fenômeno, ele passa, vamos dizer assim, né, vamos pensar no Sul, os impactos foram sendo, vamos dizer assim, minimizados ao longo dos dias, das semanas, dos meses, a gente nem discute mais tanto. Agora eu fico pensando, será que as cidades estão preparadas para isso? Porque se aconteceu em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, esses eventos climáticos extremos podem acontecer em qualquer outro lugar. E podem impactar a cidade ou o campo. Logo em seguida, ou seja, logo após esses impactos, a gente coloca na mesa. Mas eu não sei se a gente mantém o debate. Betão. Alt, eu
estava falando dos impactos. Né? Essa é a década definida pela ONU dos oceanos. Né? E você tem um efeito do aumento da temperatura do planeta gigantesco nos oceanos. Né? O aquecimento ele ocorre em todos os oceanos. Até 2004, o Brasil não tinha um registro de furacão, até aconteceu o Catarina. E esse processo de aumento da temperatura dos oceanos, evidentemente atinge todo mundo, é algo extremamente impressionante. E todos os países, né, sentem esses efeitos, já vem, mas é algo que é relegado a um segundo plano. As mudanças climáticas elas estão acontecendo e a maior notoriedade é quando você tem um impacto como o alagamento no Rio Grande do Sul, uma onda de calor no hemisfério norte, mas está acontecendo cotidianamente. Esse aumento da temperatura dos oceanos não é um fenômeno como é o Ninho, ele é constante. Certo. E o Atlântico está sofrendo um aquecimento que é impressionante. As mudanças estão acontecendo, pouco se faz no sentido da transição energética, mas o Acordo de Paris tinha um compromisso. Um compromisso que, evidentemente, passa por um elemento fundamental: dinheiro, financiamento. Os países de maior poder econômico, vamos dizer, o G7, fórum, né? Ainda se representa um fórum dos ricos. O G20 tem mais poder, mas você já traz os emergentes. Os países tinham um compromisso, evidentemente, quando os Estados Unidos estiveram presentes, né? Na gestão do Obama, o Trump retirou os Estados Unidos. Mas e esse financiamento? Né? Esse financiamento ele é mínimo diante do gigantismo do problema. Os países se comprometeram a fazer repasses, mas os repasses são sempre muito pequenos para o tamanho do desafio. São insuficientes. Né? Os governos repassam muito dinheiro para outras questões, mas a questão ambiental é sempre relegada, assim, a um segundo plano. Né? Evidentemente, um país poderoso, para o Fundo Amazônico serão doados 50 milhões de dólares. Pode ser um valor grande para nós. É um valor grande aqui, mas vai fazer o que com isso? Mas a questão, o gigantismo do problema não vai amenizar. E foi um compromisso dos países. Mas você tem um problema nesses acordos ambientais. Acordo ambiental não tem nada punitivo, por exemplo, do que outros países se retiraram. Rússia, Japão. E aí, o que você... Você não tem nada punitivo. Qual a sanção que você levou? Qual o problema aqui? Se você não cumprir a sua meta, também não tem nada punitivo. Né? E o compromisso dos países com o financiamento também não tem uma questão. Então, os acordos ambientais eles são frágeis nesse sentido. Quando você não estabelece algum tipo de retaliação, né? O mundo, por exemplo, o mundo retalha a Rússia com muita facilidade. Então, a Rússia vai ser retaliada porque você causou a guerra. Mas quando os países que se comprometeram a fazer o financiamento não fazem, quando um país definiu um compromisso ambiental e não cumpre, quando um país entra no acordo e se retira, que tipo de retaliação que tipo de pressão a gente pode fazer ou tem feito? Zero. Se nós temos uma ONU que completa 80 anos, extremamente fragilizada. Completamente. Eu tenho reparado isso. Na questão ambiental, a ONU ainda tem uma importância. Ela tem relevância na questão ambiental, mas a ONU é fragilizada. Então, como a ONU também vai estabelecer retaliações para países que não cumprem compromissos dentro do acordo ambiental? Ou para países mais fortes que ela. Justamente. Isso se deve a uma estrutura extremamente obsoleta da ONU. Né? A ONU, em 80 anos, ela criou uma estrutura engessada e fez uma mudança quando a China entrou no Conselho de Segurança. Num mundo globalizado, com mais de 220 países, onde você tem a ascensão das economias emergentes, você tem um fórum tão poderoso como o G20, uma organização que tem 195 países membros não pode ser controlada por 5. Sim, não faz sentido. Então, a estrutura da ONU é anacrônica. E muito dessa fraqueza que a organização mostra vem da sua estrutura. O mundo mudou, o mundo passa por transformações, e a ONU, em 80 anos, só teve uma mudança. Adicionou com o poder do veto a China no começo dos anos 70. Do contrário, é a mesma estrutura do pós-Segunda Guerra. O que chama a nossa atenção, eu vou pegar o gancho do Betão aí, ele falou sobre como fazer com que esses países se alinhem a isso. Ou seja, existem lá assinaturas, algumas ratificações,
Agora, de fato, quando a gente olha para o papel e analisa, vamos dizer assim, né, o que foi proposto lá pela ideia de um desenvolvimento sustentável, a gente está distante desse debate. Olha só, recortando o que a gente vai chamar de Agenda 30, Agenda 2030, o, entre aspas, o documento Transformando o Nosso Mundo, existem metas para isso. Então, tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que, no papel, gente, eles são lindos. Olha só, os primeiros objetivos são objetivos olhando para o IDH e para como cuidar das pessoas, como erradicar a pobreza, como produzir no campo. Então, a gente tem um conjunto de objetivos que olha para as pessoas. Então, no papel, isso é lindo. Ou seja, o mundo precisa lidar com essa condição. Depois disso, nós temos objetivos do mundo, ou melhor, objetivos de desenvolvimento sustentável, olhando para o planeta, em defesa do planeta. Então, olhando para a produção no agro, para a produção industrial, para o setor terciário, setor de serviços. Depois a gente tem objetivos ligados à promoção da prosperidade sem a destruição do planeta. Olha como no papel funciona tudo bem. E daqui a pouco eu volto para o debate e vou dizer como os países devem cumprir isso, ou os que não cumprem, como é que eles podem ser, entre aspas, realinhados a isso. E por último, chega a ser até engraçado, mas alguns dos objetivos pressupõem a promoção da paz. No mundo em completo colapso. Né? Ou seja, estamos próximos dos 80 anos da ONU, e a ONU não consegue lidar com os conflitos do mundo. Ou seja, né, em vários momentos, as deliberações da ONU são superadas por ações unilaterais. Então, assim, a gente vai ter um desafio grande. Embora no papel o desenvolvimento sustentável seja lindo, embora no papel os objetivos de desenvolvimento sustentável, vamos dizer assim, conduzam ou conduziriam o mundo para isso, a gente está um pouco distante desse debate. Mas vocês acham a juventude, os novos, que assim, você está falando dos objetivos que a gente na escola ali são os ODS. Os meninos nossos aqui, que estão na LAFA hoje de 17, 18 anos, talvez eles não pegaram tanto. Os meninos que estão chegando na Ribeirânia, eles vivem essa ODS e já tem 10 anos. Eu falo com a propriedade de quem trabalha na Portugal e veio da Portugal. A gente, ali todo dia, é ODS para cá. Você está fazendo isso aqui? Qual ODS nós estamos trabalhando? Tal, a família, ouvi falar. Toda vez, essa mudança, ela passa pela educação, né? Mas pode ser, porque hoje a gente vê que o menino, para escovar os dentes, ele fecha a torneira. Eu não sei se a geração de vocês é essa, mas a minha não é. Não. Eu tenho que pensar, ir lá e fechar a torneira porque por uma consciência, mas não é meu hábito. Meu filho e minha filha é hábito. Eles não pensam, eles abrem. Isso veio da escola também. Para além da educação, óbvio, dos pais, sim. a escola... Então, assim, é um mundo mudando. E a gente pode pensar que esse mundo tem jeito? Porque nós levantamos e conversamos muito aqui. Tem que ter esperança, né? Bom, a gente somos professores, né? Então a gente acredita nisso. Mas em tudo, toda essa salada que a gente colocou, que vocês colocaram aqui, que trouxeram, puxa, a aula de sempre de vocês, né? O mundo, ainda assim, vale a pena? A COP, a gente merece bater nessa tecla? A gente precisa disso? O gráfico aumenta, mas talvez se não tivesse a COP, se não tivesse a Rio, se não tivesse esse processo. Piero, eu acho extremamente válido, né? Você fez uma pergunta, mas antes você já deu o início da resposta. Por quê? Você veio de uma geração que não fechava a torneira. Seus filhos têm esse hábito. Então, eles desenvolveram. E esse hábito foi desenvolvido com a educação, na escola. E isso é essencial. A educação é um caminho para você resolver os problemas do mundo. Mas, principalmente num país como o Brasil, a educação vive uma crise gigantesca. Sem dúvida. Mas é o caminho. É o caminho sem sombra de dúvidas. Porque a educação, não só dentro de casa, mas aí na questão da escola. A escola fazendo este papel na educação, no desenvolvimento, na formação das pessoas. Isso é extremamente importante. E se seus filhos têm esse hábito, eu imagino que muitas pessoas que estudam, começaram na Portugal, estão na Ribeirânia, desenvolveram esse hábito. Então, é uma das funções que a educação tem, que é educar, transformar realidades. Mas, para isso, você tem que ter uma política educacional muito bem desenvolvida, né? E é o que falta pensando na nossa realidade, né? Ô, Piero,
Quer me perguntar uma coisa? Eu posso? Assim, Pode e mandar. essa educação. Aí, obviamente, nós vamos chegar e aí você completa e já puxa aqui. Vestibular esse ano. Ó, então vamos lá. Lembra que eu falei que existe uma injustiça na questão ambiental? Que os países mais cobrados são os países que menos destruíram, né? Os países mais cobrados para preservar são os países que menos destruíram a história, porque tem mais coisa Tanto que eles preservada. têm, por isso que eles têm. Existe uma outra injustiça na questão ambiental. A geração que vai ser prejudicada por ela não é a geração que causou ela. A geração que destruiu o mundo não é a geração que vai ter as consequências disso. Então, existe um negócio que a gente fala em questão ambiental que é muito interessante, que a geração de jovens hoje é a última geração que vai ter a chance de resolver o problema ambiental no mundo. Boa. Porque se eles não resolverem, não vai chegar na outra. É um ponto de não retorno. É isso. Triste, mas real. A geração dos nossos alunos representa uma geração que precisa cuidar da questão ambiental. Senão já era. Então, assim, a galera até brinca, ó, filho, como é que tá? Tá beleza. Pra ter neto, como é que tá? Vamos ver. Bisneto, entendeu? Porque É um futuro incerto. é uma injustiça, né? Certo. Então, a geração dos nossos alunos, que provavelmente estão ouvindo isso agora, eles vão ter que lidar com um problema que eles não causaram. É uma responsabilidade. Eu acho né? que todo mundo concorda que o problema ambiental não é culpa de um menino, de uma menina de 17 anos, 16 anos, 18 anos. Não foram eles. Mas é lá que vai Cai no explodir a colo, né? bomba. São eles que têm que resolver o problema. Então, agora eu vou responder sua pergunta de uma forma muito clara. Questão ambiental vai cair em todas as provas, vai cair em todos os vestibulares, vai cair em todas as redações. É o assunto mais importante relacionado à atualidade do mundo hoje, É o assunto porque é o do maior ano. problema do mundo. Ah, mas tem a guerra, mas tem o problema da economia. Tem 1 milhão de problemas. O problema mais iminente que vai fazer o mundo acabar é mais do que guerra. É o problema ambiental. Entende? Então, assim, claro que vai cair, é claro que vai ser cobrado, tem que ser cobrado, tem que ser falado. Porque é o assunto mais importante da nossa geração. Entende? É muito... De novo, é a última geração que está tendo essa chance. Cara, essa geração, a gente já tá vendo o mundo ficar mais quente, né? A gente já sente isso. Cara, a geração abaixo vai sentir mais. Os netos, os bisnetos, entendeu? Certo. Então, é o assunto mais importante que tem. Porque é injusto. Tem que ser falado. Então, a questão climática, ela recai sobre os países mais pobres e mais preservados, e ela recai sobre as novas gerações. É uma longa injustiça, porque ela foi causada pelos países mais ricos e ela foi causada pelas pessoas mais velhas. Que problemão, hein? Olha essa geração. Olha o que sobrou para vocês, hein? Sobrou para vocês aí um mundo com problemas climáticos, com problemas agrícolas, com Guerras. caos social. Mas nós estamos aqui para Mas ajudar diga, também. Mas é isso, esse é o papel da educação. Desculpa, você queria passar uma mensagem otimista, não sei se eu passei, desculpa. Não, mas é real. Mas considerando o debate, né, eu acho que o Grupo SEB tem feito muita coisa, né? Se a gente for olhar esse ano o Grupo SEB ele vai polarizar um debate em relação... Nós vamos fazer uma COP, né? Uma simulação da COP com unidades. Eu acho que essa política educacional dentro da escola, de conscientização, de trazer o debate, de que as novas gerações... Não, e o que o Piero falou, que tem filho lá na Portugal. A gente está lidando com uma escola, então, que está batendo muito nessa Exatamente. tecla, que é a Quando tecla eu mais falo com importante. os meninos daqui, dos 17 e 18 anos, eles ouviram bem. Agora, tem 10 anos que eu acompanho essa galerinha que vai e que nós Que ouve estamos todo falando. dia, né? Que ouve todos os dias, que já é normatizado isso. Daí. E é importante, de olhar né? pro E aí a gente vê acontecer. Obviamente, o nosso aluno aqui, você não vê nenhum aluno nosso, e eu falo nosso dessa idade, tá? Não estou falando só da nossa escola. Saquei. Ele não joga lixo para fora do carro. E era normal a gente, enquanto o moleque abaixa a porta e joga o lixo E pra quantas pessoas mais velhas você conhece que ainda fora. fazem Que ainda isso? fazem, por quê? Porque faz parte um hábito, que né? é aquela situação do hábito. E aí, esse mundo mudou, ele precisa mudar. E como fazer isso? De uma forma entendendo, ou talvez pensando neles, né? Essa tecla da educação, né? Pensando neles, olha, eu preciso deixar para o meu Não vai ter jeito. mundo melhor para o meu filho, para o meu neto, para quem está vindo. A gente usa o termo, né, que é uma questão de preocupação de gerações futuras. É o direito das gerações futuras. Porque eu imagino que a gente vai viver e vai morrer com o mundo que está aqui ainda. Pode estar melhor ou pode estar pior, mas está aqui. Mas tá aqui. Entendeu? É uma preocupação, é uma empatia com as próximas gerações.
Questão ambiental é isso. E talvez isso, para as pessoas gananciosas, seja o maior de todos os problemas, né? Eu não vou me preocupar com as gerações futuras. Eu não quero saber É dos outros. já eu quero tô saber bem, do né? meu aqui. Então, a questão ambiental envolve uma questão empática de preocupação com gerações futuras. Que mundo que eu deixo para o meu filho, para o filho dos outros, para o neto dos outros? Que mundo que essa galera daqui 50, 60 anos vai encontrar? É uma empatia, né? É uma preocupação com o outro. Com muita gente que ainda nem nasceu. Gente, diria pra vocês assim, que homens aqui, poxa, que bate-papo top, cara. bom. Pesado, muita reflexão aqui, Crítico, mas né? necessário. É isso aí. Então, assim, quero agradecer demais a presença de vocês A três. gente que agradece. Que é isso? Vocês assim, né? Ah, escreve aí, conta aí. E aí, gostou do show dos caras aqui ou não? Eu me sinto honrado de estar sentado na mesa com vocês aqui, com vocês contando tudo isso. Tenho certeza que nós vamos precisar de mais uns 2 papos desse aqui até o final do Para ano. finalizar. Combinado? Tá combinado. Gente, Muito bom, obrigado Pedro. demais pelo papo, obrigado pelo esclarecimento de tudo aqui pra gente contar. E, pra colocar essa semente na cabeça de todo mundo. Vamos cuidar desse planeta. E vamos Com fazer o que dá certeza. pra fazer. Que honra estar aqui, que gostoso estar aqui. Conversar, eu aprendo com os meus colegas aqui de profissão, aprendo com você, então uma delícia, que prazer, que honra, obrigado pelo convite. E qualquer coisa chama de novo, que nós estamos aqui de novo. Então, e fica já o convite para todo mundo, né? Na hora que você falando do protocolo de Kyoto, aí você deu a linha do tempo, eu como músico que sou, lembro quão emblemático foi na gravação ao vivo do Jota Quest, do álbum em 2005, o PJ, que é o baixista, gravou com a camiseta escrito Protocolo de Kyoto. E eu lembro que na época fez um boom, assim, todo mundo parou para olhar o que estava acontecendo. Se pegar aí, vocês aí que não viram pega a gravação do álbum ao vivo, ele tá lá, né? Com a camisetinha escrito Protocolo de Kyoto em 2005 lá. Eu lembro que foi um boom gigantesco, assim, vamos assumir esse protagonismo nosso, né? E levantar essas bandeiras também, que eu acho que é importante. Piero, fique à vontade para novos convites, viu? É um prazer bater a bola aqui com o Guilherme, Grande Alt. Sempre que precisar, estaremos aqui. Vamos, Betão. Gente, obrigado demais. Valeu, Galera, obrigado. valeu Valeu, demais. gente. Abraço.